Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E eu sou a professora Dani Maia e estamos juntos aí, né, nessa caminhada sociológica, junto com a professora Elisângela, que já ministrou algumas aulas para vocês aí, eu vou dar continuidade ao trabalho, tá certo? Hoje, é importante que se diga que hoje a gente está iniciando a unidade 2, então fiquem atentos aí no cronograma de vocês, coloquem na agenda. Então, hoje está iniciando a unidade 2 do componente curricular de Sociologia, né? Hoje é a aula 8.1 e a gente está iniciando aí outra leva de aulas sobre esses conteúdos para o terceiro ano. E terceiro ano é um momento muito importante, né? Então, vocês estão aí nessa etapa extremamente importante. A sociologia com certeza vai colaborar com vocês para muita coisa, né? Vocês tendo aí esse domínio desses conteúdos da sociologia não vai só para ajudar ali nas provas de ciências humanas, mas também vai colaborar como argumentos para vocês, por exemplo, numa redação, do Enem, enfim, né, nesses vestibulares, nas provas. Então, a sociologia, essa criticidade, esse olhar sociológico, ele contribui aí para que vocês tenham argumentos para, inclusive, fazer essas provas que vocês farão esse ano, tá certo? Vamos lá, vamos ao quadro, vamos conhecer os conteúdos da aula de hoje. Nesse período da aula, né, até porque a gente tem muita coisa a ser trabalhada. Mas eu peço para vocês que se tem alguma dúvida, vocês entrem em contato com a gente, fiquem tranquilos, peçam para os professores presenciais mandar mensagem, a gente está super à disposição aí para sanar alguma dúvida, inclusive sobre a extra classe que a gente passou para vocês, né? Então, esses são os temas da aula de hoje. A gente vai falar sobre tempos de mudança, vamos falar sobre a revolução informacional, a valorização e financiarização do capital, modernidade e pós-modernidade, as sociologias de Bourdieu, Habermas e Bauman, tá? É só uma pincelada das principais ideias aí, desses principais temas e desses principais estudiosos aí da sociologia, tá? A gente tem algumas competências para a nossa aula de hoje, que é conhecer os processos de organização política e os processos desencadeantes de formação de pensamento crítico, social-político, compreendendo as teorias, as dinâmicas sociais que ocorrem no espaço urbano. E nossa competência 2 é identificar que a relação do ser humano com o meio ambiente varia de acordo com o momento histórico e o ambiente cultural da qual ele faz parte. Conhecer os temas contemporâneos da sociologia, nossa habilidade de hoje, né? E estabelecer as relações aí com as questões atuais, tá? Então, essa é a nossa habilidade de hoje. A gente vai dar uma pincelada nesses temas contemporâneos, nessa discussão que ocorre aí dentro da sociologia sobre esses temas contemporâneos e alguma visão de alguns autores. Hoje a gente vai dar essa pincelada, mas vocês vão perceber que no decorrer da unidade a gente vai falar ali de certos temas de uma forma mais profunda, tá? Por exemplo, na próxima aula a gente vai falar sobre globalização, né? E aí nós vamos trazer algumas questões mais profundas. Hoje a gente vai falar da globalização, mas é algo que não vai ser tão aprofundado como na próxima aula, certo? Na aula 9. Então, vamos lá, galerinha? Vamos ao quadro? Muito bem, então a gente vai trazer nessa aula 8 os temas contemporâneos da sociologia, né? Esses tempos de mudança são as reflexões iniciais que a gente traz, né? E que contexto que surgem essas mudanças que estão ocorrendo aí na nossa vida, né? Então, galerinha, é importante que a gente reflita em que tipo de sociedade que nós estamos, né? Em que tipo de sociedade da qual a gente faz parte. A gente faz parte de uma sociedade que tem modelos aí capitalistas. E esse modelo capitalista, ele influencia diretamente na nossa vida cotidiana, inclusive, tá? Então, olha só, no fim do século XX e início do século XXI, foram marcadas por intensas transformações políticas
e econômicas, políticas e ideológicas que pareciam apontar para a construção de uma nova sociedade regida por princípios distintos daqueles que haviam sido hegemônicos até a década de 60 e 70. Então, a gente está falando, a história ela é regida por momentos históricos, né? Aqui a gente está falando dessa idade, né? A história vem do período ali pré-histórico, enfim, vai aprofundando. A gente está falando aqui, o momento histórico, o recorte histórico, é importante que se diga, que é o momento ali da idade contemporânea. E a idade contemporânea, ela inicia onde? Ela inicia na Revolução Francesa, tá? Que é a partir de 1789. Então, a idade contemporânea, que vem a partir da Revolução Francesa, que, inclusive, o nascimento da sociologia, né? A sociologia é uma ciência contemporânea, porque ela inicia a partir da Revolução Francesa, 1789, naquele boom, né? A Revolução Francesa transformou o mundo politicamente, economicamente, então teve toda uma mudança, uma transformação social, econômica, política, da qual a Revolução Francesa proporcionou, e ali na Revolução Industrial, né? Então, a sociologia ela é essa ciência contemporânea, sim, que nasce aí para tentar compreender essa nova sociedade que estava surgindo. Essa sociedade, essas transformações que estavam ocorrendo aí, que deram início a partir de 1789 ali, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então, ela vem tentar compreender como que estão ocorrendo essas novas transformações, né? Porque o que ocorreu lá na Revolução Francesa foi sendo aí como se fosse um dominó, né? Que uma pecinha você derruba e todas as peças vão sendo derrubadas. Então, todo o globo ele foi sendo influenciado por essas revoluções que ocorreram nessa idade contemporânea, porque a história ela é dividida assim, idade média, pré-história, enfim, até a idade contemporânea. Então, a gente está falando aí dessa contemporaneidade, ou seja, de fatos marcantes que ocorreram a partir de 1789, tá certo? Vamos ao quadro? Vamos dar continuidade? Olha só, então esse século 20, 21, ele foi marcado por esse conjunto de transformações, né? Que ocorreram aí nesses 3 níveis que eu destaquei aqui no quadro, que é no nível econômico, político e ideológico, tá? Então, pareciam apontar aí para uma nova construção de uma sociedade regida por princípios distintos daqueles que estavam lá, né, naquela hegemonia da década de 60 e 70. E aí, olha só, isso aqui é interessante, tá? O que estava ocorrendo nessas décadas, né? Na década de 60 e 70. A gente tem um tempo de transição aqui que é importante, que é o estado do bem-estar social para o estado neoliberal, né? Então, o que vinha a ser o estado do bem-estar social? É quando o Estado ele intervém na vida econômica, ele intervém na economia e ele intervém ali, principalmente na economia, mas em toda a estrutura social que existe dentro de uma sociedade da qual ele faz parte. Então, aqui o estado do bem-estar social ele veio como uma transição para o estado neoliberal. E o estado neoliberal já vem em oposição a esse estado do bem-estar social, que é a não intervenção ali do Estado na economia e nessa questão social dos seus cidadãos, né? Por exemplo, previdência. Então, aqui o Estado liberal ele tem ele é regido pela não intervenção na economia. No Brasil, a gente nunca teve estado do bem-estar social, tá? Ele foi principalmente na Noruega, Suécia, nesses países que ocorreram o estado do bem-estar social logo ali pós Segunda Guerra. No Brasil, a gente teve, a partir da década de 90, essa abertura pelo Estado neoliberal, ali no governo do FHC, né, do Fernando Henrique Cardoso,
Então, onde começaram as grandes privatizações, né? Aqui no estado do bem-estar social, não tem essa possibilidade de privatização. Eles, na verdade, fomentam aí que existam empresas públicas, né? E aqui no Estado liberal, não. O Estado liberal já tem uma abertura enorme para privatizações, para empresas externas, né? Capital externo e a participação mínima desse Estado na economia. Então, a velha sociedade capitalista se reinventou, mas continuou reproduzindo suas características mais centrais de divisão em classes sociais, de exploração e de dominação do trabalho, de produção de lucro e de sua apropriação privada, né? Então, a sociedade capitalista, aquela que surgiu lá, né, na Revolução Industrial, aquele boom lá, ela se reinventou. Ela foi aí se reinventando e partindo para outros modelos dentro dessa sociedade. Nas suas bases produtivas, ela teve que se reinventar. A gente vai ver os resultados que ocorreram dessa sociedade capitalista aí e os resultados que a gente vive até hoje. Então, esse capitalismo, esse capital, né, o capitalismo ele foi se reinventando dentre várias formas que vocês vão acompanhar com a gente. Vamos lá, o quadro? Olha só. E aí se reinventou, né? E a gente chega na sua maior reinvenção, que é aí a revolução informacional. Então, a revolução informacional, ela é o resultado de como que houve esse desdobramento desse capitalismo, né? Dessa sociedade capitalista. Então, as novas tecnologias de informação pareciam dar outro sentido às sociedades contemporâneas, na medida em que abriam novas formas de participação social e política dos indivíduos. A revolução informacional transformou a base produtiva do capitalismo. Então, toda essa revolução, né, essas tecnologias da informação, elas vieram aí para moldar e mudar toda a base produtiva do capitalismo, dando outro sentido, não só para essa questão econômica, moldando e mudando o capitalismo, mas também mudando as relações nossas, né? As nossas relações com a sociedade. Ela foi toda sendo moldada a partir dessa revolução informacional, essa rapidez nas informações. Então, a revolução informacional teria como base de produção não mais a matéria física, mas a informação. Então, quando lá na Revolução Industrial, quando surgiu ali, né, o capitalismo, se tinha a relação com a máquina, hoje a nossa relação, o produto, né, a relação com a máquina era um produto, hoje nós temos a informação como um produto. A gente não tem mais uma matéria física, a gente tem a informação como produto disso, né? Então, a base de produção, olha só que interessante, a base de produção do capitalismo é a informação, não é mais físico, é a informação. A informação é a base de produção do capitalismo. A informação olha que importante, a informação é a base de produção do capitalismo, não tem mais máquina direta, como produto direto disso, mas nós temos a informação que faz esse papel. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, dessa informação, dessa revolução informacional, desse resultado, alguns produtos, né. E a gente traz o Jean Lockhine para dar uma contribuição para a gente, né, que ele fala assim, esse estudioso, sociólogo, ele fala assim, entende que esse tipo de produção não é fruto apenas de uma transformação tecnológica. Para esse autor, não se trata de simples utilização da informática em atividades de formação, comunicação e gestão, mas sim de uma mudança na utilização humana da informação. Então, a relação com a máquina, ela mudou, teve uma mudança em relação à informação, né? Hoje, todo mundo é tecnológico.
não é só uma transformação tecnológica, mas essa informação, ela mudou a nossa vida. Ela mudou ali a nossa pessoalidade, né? Essa mudança, ela veio para a nossa vida. E aí ele fala assim, que essas tecnologias são diferentes à medida em que demandam uma interatividade do trabalhador com a máquina, tendo a invenção humana um papel central nesse processo. Aqui ele quer dizer o seguinte, que lá na época lá do capitalismo, onde o produto era, no começo do capitalismo, onde o produto eram as máquinas, né? E aí eu não sei se vocês lembram naquele modelo fordista e taylorista, onde tinha aquela esteira, que tem um filme que é muito bacana, que é Filmes Modernos, Tempos Modernos, ele retrata isso, aquela esteira enorme, onde cada trabalhador, ele fazia parte ali, dentro do processo de produção, uma pequena parte, né? Ele nem conhecia o produto da qual ele ia fabricar, muitas vezes, porque a esteira era enorme e ele nem sabia o que tinha lá no final. Mas ele apertava um parafuso, o outro apertava um parafuso, e cada um fazia uma partezinha ali naquela esteira, naquele processo produtivo, né? Naquela máquina. Então, existiam muitos trabalhadores ali dentro daquele processo produtivo. A partir dessa tecnologia da informação, hoje o grande contraponto, né, dessa contemporaneidade a gente precisa de máquinas, mas a gente precisa de poucas pessoas operando essas máquinas. E aí são poucas pessoas, mas são pessoas qualificadas. Diferente daquela época lá, daquele modelo taylorista e fordista. Porque naquela época, daquele modelo, as máquinas, né, o trabalhador, ele era muito operacional, ele não tinha uma racionalização em relação às máquinas. Ele não precisava ser qualificado, precisava da mão de obra dele. Hoje, com a tecnologia da informação, não. Essa relação, ela mudou, né? A relação com a máquina, ela está muito diferente. Nós necessitamos de poucos trabalhadores, mais de trabalhadores qualificados para manusear essas máquinas, certo? Essa é uma das grandes diferenças. E o que possibilita? O que ocasiona essa poucas pessoas operando as máquinas, né, e exigindo uma qualificação maior? A diminuição de postos de trabalho, por exemplo, né? Porque, querendo ou não, aumentam-se as máquinas e diminuem a quantidade de pessoas, mas precisa de pessoas aí mais qualificadas para poder manusear essa máquina, certo? Vamos ao quadro? Vamos lá? Vamos ao quadro? Olha só, e aí existe sim essa interatividade do trabalhador com a máquina, mas é aquilo que eu falei para vocês. Ele precisa ser qualificado e existe um menor número de trabalhadores aí comandando essa máquina, né? Vamos lá? E aí a gente parte para outro ponto, que é o ponto aí da valorização e financiarização do capital, que é outro tema contemporâneo, que é o seguinte: nas últimas décadas, as sociedades capitalistas se estruturam com base em um processo de financiarização do capital, ou seja, o capital deixou de ser o capital industrial para ser um capital financeiro. Então, o que aconteceu com isso, né? Formaram-se no século XIX os bancos e a figura do capitalista, que comercializa dinheiro, isto é, o capitalista financeiro. O capitalista financeiro potencializa o lucro do capitalista e, além disso, colabora para o surgimento do capital fictício. Então, o capitalista financeiro é aquele cara que faz um empréstimo, né? Então, ele faz um empréstimo lá para o capitalista industrial. O capitalista industrial, ele investe ali esse dinheiro no seu bem ali real, né? Na indústria, enfim. E por isso que a gente colocou aqui, que com isso surge o surgimento do capital fictício,
porque é esse capital, né, que é o famoso empréstimo, né, que vai do capitalista que comercializa o dinheiro para o capitalista industrial, aquele que de fato deposita o dinheiro em algo, né? Deposita o dinheiro em algo real, numa fábrica, no seu comércio, enfim, tá certo? E aí, a gente trouxe aqui o Marx que define o capital fictício. O que vem a ser, né? De um lado, o empréstimo é aplicado no processo de produção, é aquilo que eu falei, é o empréstimo, né? O capitalista financeiro, ele investe ali esse dinheiro, no capitalista industrial ele empresta, e o industrial é que realmente aplica ali, né? Então, de um lado, o empréstimo é aplicado no processo de produção para gerar mais lucro, né, para gerar mais valia, isto é, dinheiro, e aí isso vai ser produzido, essa mais-valia é produzida por juros, né? Por juros, isto é, o dinheiro produz juros. Então, nem todo empréstimo é aplicado à produção. Então, aonde foi parar o dinheiro que não foi aplicado à produção? É justamente esse dinheiro do capital fictício. Então, essa forma de dinheiro emprestado que não entra no processo de geração de mais-valia é considerada por Marx como uma forma fictícia de capital. Esse capital fictício é aquele que não foi investido em lugar nenhum. E a esse que não foi investido em lugar nenhum é o quê? É os juros. É aquele que o capitalista financeiro ele empresta. E os juros que não está em lugar nenhum, que ele não investiu em lugar nenhum, é esse capital fictício que Marx fala aqui, do capitalista financeiro, tá? Então, o desenvolvimento da financiarização nas últimas décadas faz com que a finança prevaleça em relação à produção de mercadorias. Então, dentro desse contexto de capital financeiro, o que mais importa? O que mais importa? Será que é investir em indústria? Será que é investir em comércio, em produto? Dentro desse contexto, galera, não. Dentro desse contexto, o que é mais interessante é investir no capital financeiro. É esse capital fictício, é esses juros, é esse empréstimo que o capitalista financeiro, o capital financeiro faz para o capitalista industrial. Então, dentro dessa lógica do capitalismo, o que é mais importante hoje é o investimento ser nesse sentido. Não em mercadoria, não em produtos, mas lá no mercado financeiro, tá certo? Vamos ao quadro? Olha só, e aí o desenvolvimento da financiarização nas últimas décadas faz com que a finança prevaleça em relação à produção de mercadoria, ou seja, está lá em cima, né, do que em se produzir mercadorias. Isto é, os valores negociados no mercado de ações são superiores àqueles gerados pelas atividades produtivas, né? Hoje, a gente tem aí a Bolsa de Valores, né? Então, por exemplo, aquela imagem daquelas pessoas enlouquecidas falando no telefone, né? Aquele sim é o capital financeiro, porque as empresas elas têm vários títulos e esses títulos são comercializados diariamente no mercado financeiro, diariamente, horas. As ações elas mudam por horas, por segundos, né? Então, por exemplo, você tem uma empresa X. Só que olha só, a maioria dessas empresas que são grandiosas, elas têm ações no mercado financeiro. Elas têm ações na Bolsa de Valores. Eu poderia citar uma marca de tênis muito famosa agora. Essa marca de tênis, ela tem sim ações no mercado de valores. Por quê? Como eu acabei de falar para vocês. O que é mais interessante? Eu investir no capital financeiro ou eu produzir mercadorias? Que eu não sei nem como é que essas mercadorias vão se comportar dentro do mercado, né? Então, dentro do capitalismo hoje, o que é mais importante é você investir no mercado financeiro. Então, existem muitas empresas que têm bolsas, que têm títulos lá na Bolsa de Valores, só que é aquela coisa, né?
Dentro da Bolsa de Valores, a gente tem uma interligação, uma mundialização do capital muito grande. Então, pode ser que algo que ocorra lá nos Estados Unidos hoje influencie nos meus títulos, nos títulos que eu investi na minha Bolsa de Valores. Então, a maioria dessas empresas grandes, elas têm títulos na Bolsa de Valores, por isso que é aquele grande... Por isso que hoje é o boom, é a financiarização aí desse capital, né? Esses títulos que estão lá, que estão nas bolsas de valores. Então, eles equivalem, só que é um mercado instável, né? Existem muitas coisas, muitas questões, mercado da China, mercado dos Estados Unidos, que podem influenciar aí esses títulos, os títulos das empresas que estão nas bolsas de valores, tá? Então, assim, a valorização de uma empresa não está relacionada ao seu lucro. Olha só que interessante, galera. Vocês sabiam disso? Ou perda de um período específico, mas sim a avaliação na bolsa de valores. Então, a maioria dessas empresas que existem, que são grandiosas, elas têm títulos na bolsa de valores. E esse é o maior investimento delas, né? É aí nesse capital de títulos, né, da Bolsa de Valores. Só que, como eu falei para vocês, é um mercado instável, que depende de muitas questões, né? Inclusive, existe uma interligação muito grande entre os países. Então, por exemplo, um país, por exemplo, dos Estados Unidos, ocorre um problema de mercado, lá é diretamente influenciada aí nessas empresas, na valorização aí desses títulos dessas empresas, tá? Então, determinadas ações aumentam o valor sem que haja um aumento proporcional da produção real. Então, por exemplo, uma empresa, não sei se eu posso citar o nome, uma empresa X aqui, grandiosa, imaginem aí, uma empresa que vende muito, ela tem lá seus títulos na Bolsa de Valores, porque, como eu falei, esse é a grande, né, a financiarização do capital, hoje é o que faz essas empresas serem o que elas são, né? Então, nem sempre o que ela tem lá de lucro equivale ao que ela produz realmente. Por exemplo, uma empresa de sapato, que é grandiosa aí, imaginem essa empresa, uma marca. A produção real dela não tem nada a ver com a produção, né? A produção real não tem nada a ver com o que ela tem de ações, com o que ela tem de grana ali na bolsa de títulos na bolsa de valores, tá certo? Então, o economista francês François Chesnat chama o período do avanço da finança de mundialização do capital. Um processo que se define pela liberalização de capitais pelo mundo, ou seja, pela possibilidade de captação de recursos financeiros em diferentes mercados. Então, esse processo, né, dessa liberalização de capitais pelo mundo, você está num lugar e você poder comprar ações, títulos ali de uma empresa que está lá em um lugar onde você nem conhece, você nem sabe direito, né, para quem ela pertence, você tem um recurso, uma grana, e você faz isso. Esse economista francês, ele fala da mundialização do capital, né, um conceito aí de mundialização do capital. E aqui a gente traz outro conceito importante, que é aí o conceito de modernidade e pós-modernidade. Que a modernidade pode ser entendida como uma expressão de uma época histórica marcada por um discurso que privilegia as formas de conhecimentos científicos universais e totalizantes, ou seja, produtoras de interpretações teóricas, abrangentes e homogeneizantes, que procuram dar conta da história da humanidade como um todo. Então, esse período que alguns consideram como modernidade é essa expressão que privilegia essa homogeneidade da humanidade. Ou seja, como se a humanidade tivesse a mesma história, tivesse a mesma cultura, os mesmos conhecimentos, porque tenta colocar todo mundo num só lugar e dizer, olha só, todo mundo aqui é homogêneo, todo mundo aqui é igual. Então, a modernidade, ela se expressa a partir desse discurso que privilegia aí, né,
esse conhecimento científico total, né, universal e total, que faz com que olhe para essa história da humanidade e diga, olha só, todas as interpretações teóricas que existem sobre isso, elas são homogêneas, né? E a gente tem uma única explicação para ela. Então, o pós-modernismo, ele já é um contraponto com a modernidade, ele privilegia a diferença, a diversidade, a fragmentação, a indeterminação, e nesse sentido se insurge contra os discursos universalizantes e totalizantes da modernidade. Então, o pós-modernismo ele já é um contraponto à modernidade, quando vocês ouvirem falar de pós-modernidade. Olha só, a gente está ou não na pós-modernidade? Isso é uma loucura de discussão, né? Mas a gente não quer chegar nessa loucura de discussão. O importante é saber que dentro desse contexto, dessa visão pós-modernista, o pós-modernismo privilegia essa diferença, a diversidade, a fragmentação, a indeterminação, que surgem aí desses discursos que tudo é universalizante e totalizante e homogêneo, né? A história da humanidade é assim. E a gente trouxe aqui o Giddens, que fala que a modernidade se funda em uma duplicidade sombria. Ao mesmo tempo em que cria uma estrutura de possibilidades e de oportunidades, promove também consequências negativas. Então, a modernidade, né, para o Giddens, ele tem aí esse lado negativo, né? Ela vai criando possibilidades e oportunidades com essa visão técnica e científica, mas também cria aí consequências negativas, que é o quê? Que é achar que se tem explicação para tudo, né? Para tudo de uma forma só, de um jeito só. E a gente trouxe aqui, né, a sociologia do Bourdieu e do Habermas, que o Bourdieu, ele fala, né, ele destacou-se por desenvolver uma análise das sociedades capitalistas que lançavam um olhar para as trocas simbólicas e sua importância na determinação das práticas sociais. Então, o Bourdieu, ele traz esse conceito para nós, né, dessa importância das trocas simbólicas na determinação das práticas sociais. E o que são bens simbólicos, né? Bens simbólicos são um conjunto de práticas sociais regidas pelo poder e que são constituintes da dominação social, pois criam e legitimam hierarquias e divisões sociais. O autor apresenta o hábitos como um conceito sociológico capaz de qualificar a relação entre o agente e a sociedade. O que é isso? É considerar a sua experiência, com o que você tem de experiência com a sociedade da qual você faz parte. Então, antes não existia essa possibilidade, né? O hábitos é a relação entre você e a sociedade da qual você faz parte. É a sua experiência, é o resultado de você ser o que você é com a sociedade da qual você faz parte. Por que é importante frisar com a sociedade da qual você faz parte? Porque a gente vive em diferentes sociedades, né? Então, a sociedade brasileira é um tipo, a sociedade americana lá é outro tipo. Então, é por isso que o hábitos, ele é essa relação entre o ser humano, entre o indivíduo e a sociedade da qual ele faz parte. Então, o hábitos, ele pressupõe uma estrutura social e uma trajetória individual. Então, o hábitos pressupõe uma estrutura que existe, ou seja, a sociedade da qual você faz parte e a sua vida, e a sua relação com essa sociedade. O que sobra disso é uma experiência. Essa experiência é o hábitos, é o que você aprendeu dentro dessa relação. Agora, o Habermas, ele fala de uma forma de racionalidade, né? Que acabou por se tornar hegemônica. Racionalidade instrumental, para ele, né, tem por característica a relação entre os meios e os fins previamente estabelecidos. Então, para o Habermas, existe também outra forma de racionalidade, além da instrumental, que é a comunicativa. Ela organiza a identidade e a solidariedade,
formas de associação diferentes daquelas em que predominam os interesses marcados pela racionalidade instrumental. São formas coletivas, né, de se apropriar aí dentro dessa sociedade. A razão comunicativa, ela está ligada à questão da coletividade, tá? E aqui a gente trouxe o Bauman, que é o nosso último autor, né, o último estudioso desses temas contemporâneos, que ele fala sobre, ele explora, né, um sociólogo que explora os efeitos do individualismo e da sociedade de consumo nas relações humanas modernas. Então, Bauman, ele tem uma extensa obra, a obra dele é gigantesca, e ele fala dos efeitos, né, que esse consumo, que esse tipo de sociedade da qual a gente faz parte, que é a capitalista, influencia na nossa vida, né? Como que mudou e muda as nossas relações, né, no dia a dia. Ele tem vários livros, tem um que se chama Modernidade Líquida, que ele fala que dentro dessa modernidade surge aí as novas relações sociais, né? E essas relações, elas são determinadas por uma fluidez de sentimentos, fluidez de relações. A gente não está numa modernidade sólida, onde as pessoas têm relações mais sólidas, têm relações mais duradouras. A gente está numa modernidade líquida, onde a gente utiliza, inclusive, o descarte para as nossas relações sociais, né? Para as nossas relações amorosas, para as nossas relações de amizade. Esse tipo de sociedade do consumo, a sociedade capitalista, ela influenciou, inclusive, nas nossas relações pessoais, né? Diretamente. E Bauman tem um livro também chamado O Amor Líquido, que é onde ele fala dessas consequências aí, dessa modernidade líquida, ou seja, nessa fluidez, né? A gente não tem mais apego a nada, a gente descarta um amor, descarta uma amizade, descarta alguém, como se descarta, algo que a gente consumiu aqui momentaneamente, não presta mais, eu descarto. Então, o que Bauman fala para nós, né? Que toda essa sociedade de consumo, essa modernidade líquida, ela passou para a nossa vida. Ela se transportou, não só está na sociedade, mas ela passou para a nossa vida pessoal, né? E a sociedade pós-moderna sofre mudanças em ritmo intenso, né? A estrutura familiar mudou drasticamente, por conta dessas características que o Bauman traz para nós, né, que é a modernidade líquida, a fluidez dos sentimentos, dos relacionamentos. Os indivíduos não têm mais relações sólidas, relações fortes, mas são relações frágeis, são relacionamentos frágeis, né? E as conexões no mundo moderno foram individualizadas, né? Essa visão de que o capitalismo ele individualizou, inclusive, as nossas relações pessoais, amorosas, de amizade, e todas essas características que estão ligadas a esse tipo de sociedade, ela se transportou para a nossa vida, né? Para a nossa vida pessoal. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Jonathan Crowley, que é Capitalismo Moderno, acho que é Capitalismo e o Fim do Sono, e os Fins do Sono. E o que o Jonathan diz dentro desse contexto, né? Ele fala que o capitalismo, olha só que interessante, né? Na época que ele escreveu o livro, ele falou assim, olha só, o nome do livro é 24/7. 24/7, 24 horas / 7 dias, né? Por semana, ou seja, 24 horas, sem parar. Todos os dias da semana. E o Jonathan disse que no capitalismo, o único lugar que ele não conseguiu atingir foi o nosso sono. E eu estava lendo esse livro recente e eu falei, será
que esse contexto das telas, do computador, do celular, será que o único lugar que ele não se apossou foi o sono, né? Porque hoje eu conheço pessoas que falam que não conseguem nem dormir por conta do celular, que dormem tarde, que gera todo um atormento por causa das telas, né? E é bem interessante discutir como que essa modernidade ela atingiu as nossas vidas, como que o capitalismo, esse consumo exacerbado do querer ter, não é mais ser, eu não mais sou, eu tenho. O que eu tenho diz muito sobre o que eu sou, né? O sou não importa mais, ter é o que importa. Então, a gente traz essas reflexões, né? Para vocês terem um novo olhar sobre a vida cotidiana de vocês, né? Como é que está aí a relação de vocês com os amigos, com os familiares, com as pessoas mais próximas? Vocês acham que esse capitalismo, que essa modernidade líquida, onde não existe mais relações sólidas entre as pessoas, influenciou a vida cotidiana de vocês? Fica essa perguntinha aí para vocês, tá certo? Vamos lá nas nossas referências bibliográficas? Olha só, a gente já está encerrando a aula hoje. E essas são as nossas referências, tá certo, galerinha? E por hoje é só, essa é a nossa aula. E fiquem ligadinhos que a aula continua.